Então já chegou Adailton, Alan, Bruna, Bruno, Carolina, Cleison, Daniele Barcelos, Evelyn, Franciele, Giovana, Lara, Lincoln, Lohane, Luana e agora Bianca. Ok? Estão me ouvindo? Ah, Então tá. Então vamos lá, vamos iniciar então. A gente então vai iniciar agora o sistema respiratório. E quando a gente fala de sistema respiratório, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar, deixa eu só colocar o slide que acabou saindo aqui. Só um minuto. Ok, então vamos lá.
Então, a gente tem que pensar primeiro nas estruturas que compõem esse sistema respiratório, tá? E quais seriam as funções dessas estruturas. É basicamente sobre isso que a gente vai estudar hoje, tá? E à medida que for sendo necessário, né, possível, a gente vai associando com algumas patologias também, tá certo? Então, o sistema respiratório, ele é formado pelas estruturas que eu coloquei nesse slide aí para vocês. A gente tem a região da cavidade nasal, a gente tem a região da faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo, tá? Então, essas seriam as estruturas, né, principais do sistema respiratório. E primeiro a gente vai começar a falar a respeito da região da cavidade nasal, que é a primeira estrutura, né, por onde o ar vai ter contato. E quando a gente pega a região das fossas nasais, das cavidades nasais, né, a impressão que a gente tem quando a gente olha o nariz de fora é que ele é uma estrutura pequena, né, a fossa nasal ela é pequena. Mas olha quão gigantesca é a área, né, que equivale ao sistema, a essa região especificamente do sistema respiratório, as fossas nasais. Tudo que vocês estão vendo aí em vermelho escuro, nessa parte superior, representa essa área, tá? Por que essa área ela tem que ser grande dessa forma? Inclusive, além de ser grande, se você observar, você ainda tem uma, duas, você tem 3 dobras na parte superior, que a gente chama de conchas nasais ou coanas nasais, elas servem justamente para poder aumentar a área de contato. Essa área, gente, das fossas nasais, ela tem que ser grande por 2 motivos. Primeiro deles, se você observar, essa cor avermelhada que o desenho mostra, gente, ela não é por acaso, tá? Ela é avermelhada justamente porque ela representa a quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem nessa região. Aí você pergunta, por que a gente precisa de tanto vaso sanguíneo aí? Quando o ar ele entra pelo nosso nariz, uma das coisas necessárias é que esse ar ele seja aquecido, é que ele vá aquecido para o pulmão. Não sei se você já observou aquelas pessoas que respiram com a boca aberta, né, o respirador bucal, ele tem uma tendência maior a desenvolver problemas respiratórios, principalmente no frio, tá? Porque um dos motivos é o motivo pelo qual o ar ele não entra em contato com essa cavidade, e uma das coisas que acaba acontecendo é você não conseguir aquecer esse ar para que ele já chegue aquecido no pulmão. Então, o ar, quando ele entra em contato com essa região, que é uma região bem grande, né, o sangue, uma vez que é quente, quando o ar entra em contato com essa região por onde o sangue passa, ele vai acabar sendo também aquecido, né? Então, dessa forma, ele consegue ir para o pulmão com o mínimo de prejuízo, né, para o sistema respiratório. E outra coisa que acontece também, nessa região, gente, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de pelos. Então, qual que é o objetivo da gente ter pelo nessa região? Justamente para a gente conseguir filtrar alguns micro-organismos, né? Ele funciona também como se fosse uma barreira, né? Uma barreira natural para que alguns micro-organismos eles acabem não entrando em contato com as superfícies, né? Com as regiões mais inferiores do sistema respiratório, ok? No nariz, a gente vai encontrar também uma quantidade muito grande de células nervosas, né, especificamente de receptores, que vão ser os responsáveis pelo nosso olfato, tá? Lembrando, lá em sistema nervoso, a gente viu que existe uma área específica no cérebro que é responsável por interpretar o olfato, só que esses receptores que vão captar esse tipo de informação e enviar para essa área no cérebro, eles ficam localizados nessa região do nariz, tá? E outra coisa importante, todo esse tecido que reveste essa estrutura, né, já que é um tecido de revestimento, a gente pode dizer que é um tecido epitelial. E esse tecido epitelial, gente, embutido nele, existe uma quantidade grande de glândulas também. Por quê? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você tenha tido contato com alguma substância química nociva, ou então entrou um vírus, né, pelo seu sistema respiratório e aderiu a essa região. Então, qual é a defesa que a gente tem para poder retirar aquele micro-organismo dessa região? Você começa a produzir uma quantidade grande de muco através dessas glândulas, tá, que estão presentes nesse tecido epitelial,
E a partir daí, você começa a descolar essa estrutura, né, descolar esses micro-organismos, né, essa substância tóxica, dessa região, né, dessa parede das fossas nasais. E com isso, por isso que quando você cheira alguma coisa forte, você entra em contato com o vírus da gripe, por exemplo, a produção de muco que a gente tem, ela não é à toa. A tentativa dela é o quê? Retirar aquele micro-organismo dali, tá? Por isso que quando, por exemplo, a gente fica gripado, que você espirra muito, quando você produz muito desse muco, esse muco ele vai começar a se espalhar por toda essa cavidade. E aí o que vai acontecer? Aquelas células que a gente viu que são responsáveis por captar informação olfativa e enviar para aquela área específica no sistema nervoso central, ela fica desensibilizada, vamos colocar assim, porque aquele excesso de muco acaba dificultando essa célula de captar esse tipo de informação. Por isso que quando a gente está gripado, por exemplo, a gente não sente tanto o cheiro das coisas, tá? Justamente porque é como se ela provocasse uma barreira nessas células que são responsáveis por captar esses impulsos, né, esses estímulos sensitivos, tá? Que seria, no caso, o olfato, ok? É uma região muito vascularizada, como eu falei, por isso que algumas pessoas costumam ter o que a gente chama de epistaxe. O que é isso? O nariz, às vezes, sangra com facilidade por uma série de motivos. Tá? Se você for observar, gente, aqui na cavidade nasal, acima dela, na região que equivale mais ou menos essa região da testa aqui, né? Essa região que está logo atrás das fossas nasais, vocês vão encontrar duas cavidades, gente, que são revestidas pelo mesmo tecido que a gente tem nessa cavidade interna do trato respiratório, né, do nariz. Então, essa região são os seios, seio esfenoidal, seio paranasal, a gente tem uma série de seios, né, que na hora que esse tecido aqui, ele inflama, né, então causa o que a gente chama de sinusite. Então, esse excesso de líquido que você fabrica pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, ele começa a gotejar e vai em direção a via aérea superior, no caso, né, que pode ser região do nariz, a região da faringe, né, e a partir daí você libera esse excesso de líquido, ok? Esse líquido ele não consegue sair dessa região, você imagina o local fica quente, o local fica úmido, então acaba sendo fonte de proliferação de bactérias. Então, por isso que em alguns casos de sinusite, quando ela agrava demais, se faz o uso dos antibióticos, tá certo? Outra coisa importante, saindo do nariz, a gente vai ter o contato com uma outra estrutura que seria a faringe. Na verdade, gente, a faringe ela é dividida em 3 áreas, tá? A gente tem o que é faringe aqui para vocês terem uma noção. Vocês estão vendo a palavra coanas, que seriam aquelas conchas nasais. Se você for pegar o final dessa coana, lá no final, essa parede que você vai encontrar que está bem de fundo, ali já seria o início da faringe. Só que essa faringe aqui, essa área da faringe, ela está tendo contato diretamente com o nariz. Então a gente vai chamar essa região da faringe de nasofaringe. E esse tubo, essa nasofaringe, ela vai descendo. Ela desce, chega uma hora que a faringe, ela vai ter contato com a região da boca. Observa que se você acompanhar aqui, ó, a língua entrou pela boca aqui, ó, pegou a língua lá no final da garganta da gente, a gente tem a região da faringe. Só que como essa região da faringe é aquela que tem contato com a boca, nós chamamos essa área de orofaringe, certo? E aí essa estrutura ainda continua a descer, ela vai descendo, 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 e chega o finalzinho aqui da faringe, aquela área que ela vai ter contato, vai estar bem próxima à região da laringe. Então, você já chama essa estrutura de laringofaringe, tá? Então, a faringe é uma área que vai da região do nariz até a região da laringe, até o início da laringe. Toda essa parte que passa por detrás lá da nossa garganta, por detrás do nariz. Então, ela é dividida nessas 3 áreas. Nasofaringe, aqui entre contato com o nariz, orofaringe, aqui entre contato com a boca, e a laringofaringe, que é a área que mais se aproxima da região da laringe, certo?
Tem uma coisa bem importante, gente. O que eu tenho de importante para falar a respeito da laringe, da faringe? A faringe, ela é a única estrutura do sistema respiratório que ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Ou seja, por esse tubo aí que eu mostrei, ele passa por ali, né? Tanto ar quanto alimento, tá? Então, por exemplo, vocês já devem ter observado que quando você, por exemplo, você vomita, né? Você vomitou, às vezes quando você vomita muito forte, além de sair pela boca, acaba saindo pelo nariz também, tá? Por quê? Porque quando o vômito ele sai lá do estômago, sobe em direção ao esôfago, do esôfago ele vai em direção à laringe, perdão, à faringe, a região da orofaringe. E aí, a partir dali você faz o quê? Você... Só um minutinho, gente. Deixa eu só trocar aqui o lugar que eu tô. Só um minutinho, peraí um pouquinho. Só um minutinho, tá? Só um segundinho, gente. Só um minutinho. Ô, gente, é que eu tô dando aula na casa da minha sogra hoje. O meu telefone, minha internet lá em casa, deixa eu achar achei aqui. Teve um probleminha, a internet na minha casa, e aí eu vim para cá para conseguir dar essa aula para vocês. E aí, o barulho incomoda um pouquinho, né? Ah, vamos lá, deu certo aqui. Então, eu falei da orofaringe, a nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Então, quando a gente vomita, por exemplo, o que vai acontecer? O alimento ele vai subir, ele sobe, lá passou do estômago, veio para o esôfago, e aí ele vai estar em contato com a região da orofaringe. E aí o que acontece? Você vai expelir aquilo ali, ou seja, está passando vômito, que pertence ao sistema digestório, ou então quando você engole alguma coisa. Você engoliu, o alimento saiu da boca, passou pela orofaringe e ele vai descer, tá? Ou seja, o que sobe ou o que desce, ele vai obrigatoriamente, seja ar, seja alimento, ele vai passar por essa estrutura que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, tá? Por isso, inclusive, gente, que não sei se alguns de vocês têm refluxo, né? Às vezes a pessoa que tem crises de refluxo, uma das coisas que ela vai apresentar por essa região ser formada, né, por esses dois sistemas, quando a pessoa tem um refluxo, o que acontece? O alimento, ele sai do estômago, ele volta, e às vezes ele fica depositado, né, aquela substância ácida, ela fica depositada nessa região da orofaringe. Então, ali, essa região, ela começa a queimar as estruturas que estão próximas. Então, às vezes, a pessoa ela vive tendo crises repetitivas de amidalite, uma pressão na garganta, justamente por causa disso, por essa subida e esse depósito, né, do alimento nessa região que pertence a esses dois sistemas. Tá certo, gente? Tranquilo? Outra coisa importante aqui para eu falar para vocês. Aí você fala assim, ô professora, e por que que o alimento, ele... É que eu estou me ajeitando aqui, galera. Por que que o alimento, ele vai para o sistema, porque a gente está vendo a região da orofaringe. A gente viu que passa ar, passa alimento. Como é que o alimento sabe que ele vai ter que entrar por um tubo e como é que o ar sabe que vai ter que passar por outro tubo? Vejam bem, se você pegar essa região, o iniciozinho da laringe, tá? Bem na entrada dela, vocês estão vendo aqui, ó, laringe, bem o iniciozinho dela.
E existe uma válvulazinha que a gente dá o nome de epiglote. Epiglote. Então, como é que funciona essa epiglote? Vamos imaginar que você esteja engolindo o alimento. Ao engolir o alimento, o que vai acontecer? Essa epiglote ela vai fechar, tá? Para que o alimento, ao invés de entrar pelo sistema respiratório, que é esse que está aqui na frente, ele passe por trás. Ele vai para o sistema digestório, ele vai em direção ao esôfago, tá? Então, toda vez que você engole, você já observou que você interrompe a respiração no momento que você está engolindo? Por que você interrompe? Porque é o momento que a epiglote fecha para que o alimento ele passe em direção à região do esôfago. Tanto que, às vezes, quando você começa a conversar e comer, né, e às vezes você tem essa incoordenação em deglutir e respirar, o que acontece? Às vezes o fechamento da epiglote não acontece no momento correto. Então é quando a pessoa às vezes fala assim, entrou pelo buraco errado e começa a tossir. E realmente isso acontece, porque não houve o fechamento correto da epiglote, parte do alimento foi em direção ao sistema respiratório. Então o que acontece? Para você se defender, você começa a tossir. A tosse, gente, de uma forma geral, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela está tentando retirar alguma coisa que está no local que não pertence a ela. Por exemplo, vamos imaginar que você arrumou uma gripe muito forte e essa gripe congestionou o seu pulmão todinho, tá? O pulmão está lá carregado de secreção. Por que a gente tosse, gente? A gente tosse na tentativa de pegar aquela secreção que está no pulmão, jogá-la para cima para ver se você consegue expulsá-la, tá? Aí que é perigoso, que muita gente pensa assim, estou tossindo, então existem medicamentos até, gente, que eles sedam completamente a tosse, tá? Isso é utilizado para algumas situações específicas, só que você sedar por completo a tosse, né, principalmente quando você tem um pulmão carregado de secreção, é complicado porque você não está facilitando a saída daquela secreção do sistema respiratório. Então você imagina, aí o pulmão ele vai ficar quente, você imagina, vai estar quente, vai estar úmido por causa da presença dessa secreção, e isso é fonte de proliferação de bactérias. Então, no início, você tinha uma gripe muito forte, né? E isso aí pode acabar evoluindo para uma pneumonia, por exemplo, que já seria a presença de micro-organismos, de bactérias especificamente, nessa região do pulmão. Mas sobre a pneumonia a gente vai falar posteriormente. Então, a região da nossa laringe, gente, é uma região extremamente sensível. Então, na hora que cai alguma coisa ali, imediatamente você vai desenvolver o reflexo da tosse, tá? Para quê? Para não deixar que aquilo que caiu na laringe desça em direção ao seu pulmão. Porque se descer, né, é muito comum, às vezes, você pegar, por exemplo, uma criança que, se você observar os brinquedos do Inmetro, ele sempre vem, né, todo brinquedo ele vem lá, se tem o selo do Inmetro ou não. Uma das coisas que ele olha é tipo assim, você pega uma criança, um brinquedo que é para uma criança de 1, 2 anos de idade, né, se você pega um carrinho que é cheio de bolinha, aquela bolinha pode soltar, gente, quantas crianças já morreram que enfiaram a bolinha lá do carrinho dentro do nariz e fizeram o que a gente chama de broncoaspiração. O que é isso? A bolinha veio para o nariz, ele sugou o ar. Na hora que ele suga o ar, a epiglote embaixo abre, tá? Porque ele está respirando, ele não está engolindo, o negócio foi pelo nariz. Então, na hora que ele puxa o ar, às vezes, aquela bolinha ela vai em direção ao sistema respiratório e não ao sistema digestório. Então, a gente diz que o paciente, né, ele broncoaspirou, ele jogou uma coisa que era para ir para o digestório, jogou em direção ao respiratório. E, às vezes, quando aquilo é relativamente grande, ele pode obstruir a passagem de ar por onde ele estiver passando, né? Na minha época, não sei se tem alguém aqui da minha época aí, né, tinha umas balas, acho que o nome da bala era bala soft, era um trem assim, uma bala redonda, parecia uma moeda, né? Então, assim, quantos casos de crianças foram para no hospital, né? Chegaram a morrer. Uma vez eu engasguei com aquilo, eu quase enlouqueci, a sorte que conseguiram tirar de mim, senão eu não estaria aqui falando hoje para vocês, né? Então, assim, quando você broncoaspira, se a coisa ela fica atravessada no seu sistema respiratório, no digestório não tem tanto problema não, gente.
uma hora que aquele bolo vai descer. Mas se ele vai para o sistema respiratório, ali ele vai obstruir a passagem de ar. Aí vai dar ruim, tá? Porque não passa ar, o que pode acontecer realmente é a criança ou a pessoa, né, ela pode evoluir para óbito, que é muito comum que isso aconteça. Tá certo, gente? Então, essa epiglote que existe no início da nossa laringe, ela serve justamente para poder fechar, para não deixar aquilo que pertence ao sistema digestório fluir em direção ao sistema respiratório. O que é respiratório tem que ir para o respiratório, o que é digestório tem que ir para outro buraco. Tá certo? Voltando à questão do refluxo, né, gente? Quando você pega, por exemplo, uma criança que tem refluxo, né? O que é o refluxo? O estômago está lá com alimento, existe uma válvula no início do estômago, na região do esôfago, e essa válvula ela tem que fechar na hora que a gente ingere o alimento. Ingeriu, chegou no estômago, essa válvula tem que fechar. Para quê? Para impedir que aquele alimento que você jogou em direção ao estômago, impedir que ele retorne, tá? Então, essa válvula tem que fechar para impedir essa subida. Só que tem algumas crianças, né, que nascem com essa válvula bem frouxa. É comum que ela esteja bem frouxa logo quando, nos primeiros dias, primeiros meses de vida, por isso às vezes que a criança ela gofa, tá? Porque parte do alimento ele sobe porque existe ainda uma imaturidade com relação a essa válvula. Só que se ela for muito grave, ela não fechar praticamente nada, então você já considera aquela situação como refluxo. Qual é o problema de refluxo? Você tem uma criança lá que tem refluxo, você deu de mamar para a criança e botou ela totalmente deitada, horizontalizada. O que acontece, gente? Você não tem a ação da gravidade para empurrar aquele alimento para baixo. Para piorar, a válvulazinha está frouxa. Então, a tendência é o alimento do estômago subir em direção ao esôfago, tá? E ao chegar no esôfago, ele vai ficar depositado aqui, ó, nessa região da orofaringe. Aí, de duas, uma. Ou a criança pode botar aquilo para fora, né, pela boca, ou então pode acontecer desse alimento que está na região da orofaringe acabar, o primeiro vacilo da epiglote, ele pode acabar descendo em direção ao sistema respiratório. Então, por isso que é muito comum a gente pegar crianças que têm refluxo com crises repetitivas de pneumonia. E na hora que você broncoaspira aquela secreção que estava na orofaringe, aquilo vai para o pulmão, né? E a chance de proliferar a bactéria ali é muito grande, tá? Então, por isso que é muito comum a frequência, né, de crises de pneumonia nesse tipo de situação, tá certo? Até aqui, querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Podemos continuar? Tudo bem, pode continuar. Tudo bem, né? Ok. Tudo bem. Beleza. Ok. Agora vamos em direção, descemos pela faringe, tá? Vamos agora entrar na laringe. A laringe, gente, essa estrutura, vocês estão visualizando. Olha em cima a epiglote que eu falei para vocês. Olha ela de lado. Ela é como se fosse uma válvulazinha mesmo. Ela fecha e abre, a depender da necessidade, tá? Então, isso vocês estão olhando a laringe por fora, tá? É um tubo que tem essa estrutura por fora. Essa parte anterior, essa cartilagem que vocês estão vendo aqui, né, forma o que a gente chama de pomo de Adão, né? Que é a região do gogó no homem. Inclusive, quando a gente, quando o homem, né, especificamente o menino, ele entra na puberdade. Oi? Como é que é o nome que a senhora falou? Pomo de Adão. Pomo de Adão. É justamente essa cartilagem tireoide aqui que vocês estão vendo. Entendeu? Essa cartilagem aqui, quando o menino ele tá, aí você chama essa estrutura aqui, esse gogó, o nome correto mesmo, a gente chama aquele de pomo de Adão. Pomo, P-O-M-O, pomo de Adão. Então essa estrutura, né, que a gente conhece como gogó, quando o menino ele ainda não entrou na puberdade, o que acontece com ele? Essa cartilagem ela é fininha, ela é bem delgada. A partir do momento em que ele começa a entrar na puberdade,
ele começa a produzir testosterona, o que vai acontecer? Essa cartilagem ela começa a hipertrofiar, ela começa a ficar grande. Por isso que começa a aparecer no menino o gogó, tá? E você deve, assim, você já, com certeza já observou que quando ele começa a ter essa hipertrofia, né, dessa região do pomo de Adão aqui, do gogó, é o momento que o menino começa a engrossar a voz. Por quê? Porque se você pegar a laringe e abrir a laringe, tá? Isso eu vou mostrar na prática para vocês. Dentro dela tem como se fosse uma prega do lado, uma prega do outro, que a gente dá o nome de pregas vocais ou cordas vocais. Então funciona assim, na hora que a gente fala, por que a gente consegue falar? O ar, ele sai do pulmão, ele vai passar com uma intensidade através dessa laringe, e ao passar ali, o que vai acontecer? O ar vai vibrar a corda que existe na região da laringe. Então isso emite um som. E esse som a gente vai modular com a língua e com os dentes e com a boca, tá? Então você consegue, né, falar por causa desse processo. Tanto que assim, se por exemplo, a pessoa vai fazer uma traqueostomia, né, vai colocar vai fazer um furo na região da traqueia, né, para fazer uma traqueostomia. Aí, o que acontece? Se o médico ele barbera e acaba pegando um pouco para cima, a tendência é realmente que essa pessoa ela tenha algum problema na fonação. Por quê? Porque você alcançou, você atingiu as cordas vocais, tá? Então, sempre quando você pensa em laringe, você pensa numa estrutura que impede que o alimento desça em direção ao sistema respiratório e é a região responsável também pelo fato da gente conseguir falar, tá? Porque ali estão as nossas cordas vocais, ok? Depois da laringe, a gente tem, observe a laringe em cima, tá? E embaixo da laringe, a gente tem um tubo, que ele é chamado de traqueia. Traqueia. Esse tubo, gente, eu gosto muito de comparar, para você entender como é que é uma traqueia. Eu acho que todo mundo já entrou em material loja de material de construção, e tem como se fosse um tubo por onde a gente passa o fio, que a gente chama de tubo conduinte, né? A nossa traqueia, gente, ela é igualzinha aquilo ali. Ela, na verdade, são vários anéis. Se você observar bem esse desenho que eu coloquei aí, vai ver que elas são vários anéisinhos. São anéis de cartilagem. E por que tem que ser anel de cartilagem aí, gente? Essa estrutura não pode fechar jamais. Ela não pode fechar, tá? Então, para ela se manter sempre aberta, é necessário que você tenha essa estrutura formada por cartilagem. Então, você tem vários anéis cartilaginosos. Esse tubo, ele mede em torno de uns 18 centímetros aproximadamente, tá? E à medida que ele vai descendo, observa nesse desenho que tem um local aqui aonde essa traqueia ela vai bifurcar. Bifurcou, essa bifurcação aqui, a gente dá o nome de carina. Carina. Tanto que quando você vai entubar um paciente, né, você desce com a cânulazinha lá, na hora que ela bate nessa carina, nesse centro aqui, nessa bifurcação, você sabe que você vai ter que desviar ou para a direita ou para a esquerda. Então, a partir do final da traqueia que bifurcou, formou aquela carinazinha ali, você bifurcou, você vai dar origem ao que a gente chama de brônquios, tá? Em cima, enquanto era um tubo único, a gente chamava de traqueia. Bifurcou, a gente dá o nome de brônquios. E observa que o brônquio, ele tem a mesma estrutura que a traqueia, só que é mais fino que a traqueia, tá? E é como se os anéis de cartilagem ficassem um pouquinho mais fracos. Continua tendo anel, ou seja, essa região do brônquio, ela não consegue fazer constrição, ela não consegue fazer dilatação. Quando se ouve falar assim, broncodilatação, broncoconstrição, a gente estudou esse processo quando eu falei para vocês de simpático para simpático, né? Vocês devem lembrar quando a gente falou a respeito disso. Então, quando eu falava assim, broncodilatação, broncoconstrição, eu não estava me referindo aos brônquios. Não era o bronco que eu estava falando. Eu estava falando de uma outra estrutura que a gente vai ver daqui a pouco, que é o bronquíolo, tá?
só ele consegue dilatar e consegue contrair. Por quê? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, o brônquio, ela tem cartilagem. Aí eu te pergunto, como é que uma coisa que tem cartilagem consegue fazer dilatação e constrição? Não tem como, tá? Eu posso até obstruir a luz do brônquio, ou seja, obstruir o buraco do brônquio. Por quê? Às vezes porque esse brônquio está cheio de secreção, tá? Mas jamais um processo ativo de broncoconstrição e broncodilatação. Não, tá? Então, esses brônquios observam uma característica anatômica que é interessante. Se você observar o brônquio, está escrito aqui, ó, brônquio primário esquerdo e brônquio primário direito. Se o menino vai lá, coloca uma bolinha lá no nariz e ele broncoaspirou, você acha que é mais fácil aquilo cair no brônquio direito ou no brônquio esquerdo dele? O que você acha? É mais fácil parar no pulmão direito ou no pulmão esquerdo da criança? Pela anatomia desse brônquio que você está observando aí. O que você acha? O brônquio esquerdo, gente, ele é mais horizontalizado. E o direito, ele é mais verticalizado. Então, na hora que cai alguma coisa, é mais fácil ir para o lado direito, que é um pouquinho mais reto, do que ir para o lado esquerdo, tá? Então, esses brônquios, observa que formou aqui brônquio direito primário, brônquio esquerdo primário. Esse brônquio, ele vai fazer o que depois disso? Ele vai se bifurcar, ele vai se dividir. A partir do momento em que ele bifurcou, ele não é mais brônquio primário. Se chama agora ele de brônquio secundário. O que acontece com o brônquio secundário? Ele continua tendo cartilagem, tá? As cartilagenzinhas, os anéis, só que esse anel é como se ele fosse agora partido no meio, entendeu? Ele é bem mais fraquinho, ele não é mais uma bola, ele é partido no meio. Então, ele é partido recoberto e tudo, mas assim, ele não tem mais aquele anel grosso, ou seja, à medida que está indo para frente, a tendência é você perder esses anéis cartilaginosos. Porque se esse anel estiver ali, qual a importância? Não deixa a estrutura fechar. Oba, maravilha. Mas vai chegar um local que você vai precisar de fazer troca gasosa. Então tem que ser uma estrutura mais fina. Tem um local que você tem que ter a capacidade de fazer broncodilatação e broncoconstrição. Então, a cartilagem em volta atrapalharia isso. Então, quando você pega brônquio primário, ele dividiu, formou o brônquio secundário. Esse brônquio secundário vai se dividir, vai formar o brônquio terciário. Ou seja, ele vai perdendo cartilagem à medida que ele vai afunilando, que ele vai chegando mais para frente, que ele vai se dividindo, tá? E chega um determinado momento em que esse brônquio secundário, ele vai formar o tubo mais fino que vocês estão vendo aí, que a gente chama de bronquíolo, tá? E esse bronquíolo ainda consegue se dividir e formar um brônquio mais fino ainda, chamado de bronquíolo terminal. Qual é a característica, gente, do bronquíolo, especificamente o bronquíolo terminal? É um tubo, tá? Que não tem mais cartilagem, como eu falei, e em volta dele existe uma camada de músculo liso. Então, o que o músculo liso ele tem a capacidade de fazer? Ele contrai e ele dilata. Então, quando a gente viu simpático, você correndo do ladrão, a gente viu que quando você está correndo do ladrão, a tendência é o bronquíolo fazer o quê? Dilatar, ele fazer broncodilatação. Por quê? Porque você jogou adrenalina, noradrenalina nessa região. Agora, quando você está lá deitado na rede, ganhou na loto, lembra dessa história? Tá? Ativação parasimpática. O que acontece quando você tem uma ativação parasimpática? A tendência é fazer um pouco de vasoconstrição, porque você jogou na musculatura lisa desse bronquíolo uma substância chamada de acetilcolina. Ok? Então, vamos imaginar. O que é o paciente asmático? Todo mundo já ouviu falar de asma, né? O que é um paciente asmático? O que ele tem de característica? Gente, o paciente asmático, a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Mas ele tem uma característica que é bem interessante, é que ele ele tem o que a gente chama de hiperreatividade do bronquíolo terminal.
Ou seja, o bronquíolo, ele, por uma série de fatores, que depois a gente vai discutir a respeito, ele vai contrair por qualquer estímulo que seja. Tipo assim, estou muito nervoso, estou muito ansioso, estressado com alguma coisa, o bronquíolo entra em broncoconstrição. Passei em frente à fumaça ou alguma substância alérgena, o bronquíolo fez vasoconstrição, ou broncoconstrição. Ou seja, qualquer estímulozinho besta que para mim, qualquer poeirinha que para mim, para você passaria despercebido, o paciente asmático ele tem uma hiperreação, uma hiperreatividade desse bronquíolo. Qual é a resposta que ele dá? Broncoconstrição. E aí você acaba entrando no seguinte problema. Olha o que acontece quando você faz essa broncoconstrição. Viaja aqui comigo. Imagina que você está com um balão de encher na sua frente, um balão de aniversário, certo? Você vai pegar esse balão, vai encher o balão, aí você solta o balão. Aí o ar vai sair do balão fazendo um barulho, certo? Agora vamos fazer outra experiência. Vamos pegar esse mesmo balão, vamos encher. Vamos chegar na boca desse balão agora e vamos, ó, dar uma puxadinha. Vamos estreitar a saída de ar desse balão. Quando você faz isso, na hora que o ar ele vai passar por essa região que agora está apertada, o que vai acontecer? O ar ele vai, ao sair, o ar vai turbilhonar nessa região. Então, é o mesmo barulho que você vai escutar que antes? Não. Você vai escutar um barulho mais ou menos assim. Que é como se o ar estivesse turbilhonando pelo local onde ele está passando, porque está apertado. E aí, isso você escuta um assovio, que a gente chama de sibilo, que vocês conhecem vulgarmente como chiado. O paciente asmático, ele está chiando. Parece que está assoviando o pulmão dele. É justamente isso que acontece. Esse bronquíolo, especificamente o bronquíolo terminal, ele vai fechar e à medida que ele fecha, o ar tem dificuldade principalmente em sair do pulmão, tá? Então você escuta esse barulho que é característico do paciente asmático, que é o sibilo. Ok? Tranquilo? Então, vamos recapitular. O ar entrou pelo nariz, passou pela faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, desceu pela laringe, desceu pela traqueia, chegou aqui na traqueia, foi para o brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário, até chegar no bronquíolo. Do bronquíolo, agora, ele vai caminhar para essa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? Olha aqui, gente, bronquíolo terminal, ou seja, é o finalzinho do bronquíolo. Aí ele ainda dá, se você observar nesse desenho, ele ainda faz um tubinho pequeno, que a gente chama de bronquíolo respiratório, e um pouquinho de troca gasosa você consegue fazer aqui. Só que o local realmente onde você vai fazer a troca gasosa, que troca gasosa é essa? Quando a gente estudou cardio, a gente viu que o sangue saía lá do coração, do lado direito, cheio de gás carbônico, e esse sangue sujo, ele ia fazer o quê? Ele ia passar no seu pulmão, lembram disso? No pulmão você deixava CO2 e recebia desse pulmão, sim, recebia o O2, recebia o oxigênio. Então era um local de troca, ou seja, você dava um gás que estava no sangue e recebia desse local, né, outro gás. Ou seja, o sangue que era sujo, agora passou a ser limpo. Então, observa que depois do bronquíolo, a gente forma como se fossem vários cachos de uva. Vocês estão vendo aí? Cada bolinha dessa aqui, a gente dá o nome de alvéolo. Então, você tem um saco formado por vários alvéolos. Você tem um saco alveolar, tá? E esse saco alveolar, formado por esses alvéolos, observa que mira em uma dessas bolinhas que está chegando uma coisa azul,
e está saindo uma coisa vermelha. Vê se você consegue perceber isso em cada bolinha por onde o sangue está passando. Ele chegou azul, chegou sem oxigênio nessa bolinha. Essa bolinha deu para ele esse oxigênio, o sangue agora ficou vermelho, ficou arterial, ficou limpo. Então, é no alvéolo o local que a gente consegue fazer a troca da dose. Entenderam, gente? Tranquilo até aqui? Quem tem alguma pergunta para fazer até aqui? Querem parar um pouquinho para me perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Posso seguir direto? Tá tranquilo? Então, se não tem nenhuma observação, vamos continuar, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês agora. Vamos lá, professor. Pode ir, né? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí o saco alveolar, vocês estão vendo os alvéolos. Observa que tem um vaso azul, tá? Que representa o sangue cheio de CO2. E do outro lado, já tem os alvéolos que receberam esse oxigênio, ou seja, o vaso que está saindo dele agora é vermelho, o sangue está rico em oxigênio, sofreu aquele processo de hematose, troca gasosa que a gente já estudou, tá? Então, isso acontece através do alvéolo. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês, uma boa parte da turma está me vendo? Sim ou não? Vocês estão me Eu vendo? estou conseguindo. Não. Sim, professor, sim. Tá. Então faz o seguinte, quem não está vendo, quem está vendo, eu vou mostrar para vocês. Quem não está vendo, você vai mentalizar isso que eu vou falar, tá? Imagina o seguinte, pega a sua mão, pega uma mão sua, certo? Abre a mão. Abre e faz como se fosse um C com a sua mão. Faz aí, todo mundo, tá? Imagina que esse C que você está fazendo com a sua mão seja uma bolinha dessa aí, seja um alvéolo desse, certo? Imagina o ar entrando dentro desse alvéolo. O que vai acontecer com a sua mão? Sua mão vai abrir, porque está ficando cheio de ar. Puxou o ar, respirou, o alvéolo abriu. Na hora que você joga o ar para fora, o que você acha que vai acontecer com esse alvéolo? Ele vai fechar parcialmente, sua mão vai fechar parcialmente, ou sua mão vai fechar totalmente? O que você acha? É a opinião de vocês. A gente puxou o ar, o alvéolo abriu. Na hora que solta o ar, o alvéolo fecha parcialmente ou fecha totalmente? Eu acho que ele vai fechando gradativamente, não, professora? Conforme vai saindo o ar. Parcialmente ou totalmente, Matheus? Eu acho que ele sai parcialmente. Parcialmente? Ele não deforma, ele não fecha todo? Eu acho que ele vai murchando devagar, assim como um balão, não? Certo, mas não fecha todo. Exato. Alguém tem um ponto de vista diferente dele? Você acha que na hora que a gente solta o ar, tira o ar do pulmão, o alvéolo continua meio abertinho lá dentro, gente? Ele continua. Tá? Olha o que acontece. Você puxa o ar, abriu. Você solta o ar, fecha, mas não fecha totalmente. Ele fica parcialmente fechado, não totalmente. Se ele fizer isso, se a sua mão fechar toda, significa que o alvéolo colabou, ele fechou, ele grudou, as paredes dele grudaram. Qual é o problema disso? Na hora que você for puxar o ar de novo, olha a trabalheira que vai dar para você abrir isso novamente. Professora, isso pode acontecer na vida prática, no dia a dia da gente? Pode. Quer ver uma situação que você já ouviu falar a respeito disso? Imagina, gente, uma mulher, tá? Que está esperando um bebê, tá? Ou melhor, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, até o 6º mês de gestação, estava tudo ótimo com a minha gestação. Pressão boa, não tinha engordado nada. Você podia me dar vôlei para eu jogar, que eu jogava numa... Gente, eu não sentia absolutamente nada. Quando eu cheguei mais ou menos no 6º mês de gestação,
eu comecei a desenvolver o que a gente chama de pré-eclâmpsia. É uma situação onde a pressão da gestante ela aumenta muito, tá? E aí, o que aconteceu? Minha pressão começou a aumentar. Eu falei, putz, você já pensou se eu tiver que ter esse menino antes da hora? E aí, quando eu ia nas consultas com o meu médico, eu sempre batia com ele na mesma tecla. Falava, doutor, e se ele nascer prematuro, como é que a gente vai fazer com esse pulmão? Tinha um trem que estava me apitando. E, de fato, aquilo que eu tanto temia realmente aconteceu. O meu bebê, na época, ele nasceu com 35 semanas, mais ou menos, 34, 35 semanas de gestação, tá? E aquilo que eu não queria que acontecesse, de fato aconteceu, ou seja, o pulmão dele não estava totalmente formado. Quem de vocês já ouviu falar a respeito disso? Pulmão não estar totalmente formado. Eu acho que vários de vocês já ouviram falar. A criança foi prematura, teve que ir para UTI porque o pulmão, a criança morreu porque o pulmão não estava formado, tá? E aí o que aconteceu? Quando o meu bebê nasceu, né? Quando ele ia puxar o ar, né? Logo depois que ele nasceu, você via aquele esforço fora do normal para ele conseguir abrir o pulmão dele, ou seja, abrir o alvéolo dele. Por quê, gente? Olha o que acontecia com o alvéolo dele. Na hora que ele puxava o ar, o alvéolo abria. Na hora que ele soltava o ar, acontecia isso que eu falei com vocês que não pode acontecer. O alvéolo fechava todo, colabava. E na hora dele conseguir puxar o ar de novo, o sacrifício que ele fazia para conseguir abrir aquele alvéolo novamente era muito, muito grande, tá? Tanto que você chama essa síndrome de síndrome da angústia respiratória ou síndrome da membrana hialina, tá? O que é isso? Por que isso acontece? Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente pensa no alvéolo, eu trouxe um outro desenho aqui, de um alvéolo patológico para vocês, mas só para poder, que essa foi a imagem que eu achei, uma vez que eu não estou conseguindo desenhar para vocês, né, no quadro, foi a imagem que eu achei que mais se assemelha ao que eu preciso mostrar para vocês. Observa bem o desenho, que em volta desse alvéolo tem uma linha amarela, vocês estão vendo? Uma linha amarela, tá? E no meio dessa linha amarela, vocês vão encontrar umas bolinhas, ok? O que acontece, gente? O alvéolo da gente, ele é formado por dois tipos de células, tá? Existem as células chamadas de pneumócitos tipo 1 e existem as células chamadas de pneumócitos tipo 2. O que são os pneumócitos tipo 1? São as células que vão formar a parede desse alvéolo e elas que vão facilitar, que vão fazer essa troca gasosa. Ou seja, a parede ela é bem fina, essa parede, essas células deixam passar oxigênio, deixam passar CO2 para que você consiga fazer essa troca. Então, isso o tipo 1, o pneumócito tipo 1 faz isso. Ele facilita essa troca, tá? Só que essas bolinhas que vocês estão vendo aqui representam os pneumócitos tipo 2. O que esse pneumócito tipo 2 vai fazer, gente? Ele vai fabricar uma substância meio gelatinosa chamada de surfactante. Surfactante, certo? E esse surfactante, ele vai se depositar, é como se ele formasse, ele desse textura, tá? Ele desse textura para essa parte que vocês estão vendo em amarela. Porque o que acontece? Se você coloca uma substância meio gelatinosa ali, na hora que você tira o ar, você evita que a pressão, você exerça uma pressão em cima do alvéolo para ele poder fechar todo. É como se você mantivesse uma certa tensão na parede desse alvéolo para não deixá-lo fechar todo. Tá? Então, essa substância que você coloca aí, ele é chamado de surfactante. E quem a fabrica são as células chamadas de pneumócitos tipo 2. Aí, o que acontece? Essas células, esse pneumócito tipo 2, gente, ele é amadurecido na criança entre a 34ª e a 37ª semana, até a 38ª semana, alguns vão um pouquinho mais, de gestação. Ou seja,
o meu filho, ele estava entrando na semana que essas células iriam começar a ser amadurecidas. Ou seja, não estava fabricando surfactante ainda. Então, quando os médicos perceberam que ele não estava conseguindo oxigenar tão bem o sangue, que ele estava fazendo um esforço subhumano para conseguir puxar esse ar para dentro, o que eles fizeram? Eles intubaram meu filho, tá? E na época mandaram, não tinha UTI aqui em Teixeira, né? UTI neonatal, ele foi enviado para Vitória. E ao chegar lá, eles entraram com surfactante por via inalatória. Então, ao ser introduzido o surfactante, ele se depositou no alvéolo, né? E mais ou menos com 48 horas, aquela membrana de surfactante, a membrana hialina, ela estava toda formada. Então, a partir disso, ele conseguia respirar, né? Sem a ajuda do respirador, porque o alvéolo dele não estava fechando mais. Entenderam, gente? Então, alguns casos de crianças que vocês ouvem falar que acabam indo a óbito, né, quando elas nascem prematuras, o principal fato que se dá isso é realmente situações onde você pega uma criança que o pulmão ainda não amadureceu, ou seja, os pneumócitos tipo 2 não amadureceram, eles não estão fabricando esse surfactante ainda. Aí você fala, professora, eu não sei não. Eu conheço uma fulana lá que morava no meio da roça, né? E aí ela teve um menino dela lá de 7 meses, nem estava ainda na 34ª semana, nem estava na 36ª. E o menino quase nasceu com dente, já falando, pra você ter uma ideia. Não precisou de nada de respirador, não precisou de nada disso. Gente, existem alguns casos, né? E aí muitos alunos perguntam, professor, disse que tem um tal de um ditado que fala que é melhor nascer de 7 que nascer de 8. Já ouviram falar a respeito disso, gente? Melhor nascer de 7 meses? Gente, a questão não é que é melhor nascer de 7 ou nascer de 8. A questão toda é, existe algum histórico naquela gestação daquela mulher que tenha forçado um amadurecimento precoce desse pulmão? Tipo, houve alguma intercorrência na gestação? Se você for pegar esses casos que nascem de 7 meses, né? É lógico que não é regra, gente, mas às vezes aquela mulher, ela tem histórico de, teve sangramento, teve não sei o quê, teve que ficar com as pernas para cima, ou seja, o organismo da mãe, às vezes, a depender de como esteja sendo conduzida aquela gestação, ela induz o amadurecimento do pulmão dessa criança antes da hora. Ou então, se o médico percebe que há risco desse bebê nascer prematuro, o que o médico faz? Na determinada idade gestacional, ele entra com corticoide, porque o corticoide vai induzir o amadurecimento precoce dessas células que são os pneumócitos tipo 2. Então, se a criança vier a nascer prematura, tem mais chance dela conseguir respirar sozinha. Entendeu, gente? Então, assim, aí você perguntar, professora, mas por que então o médico não entrou, né? Desde o início você estava lá avisando, tô achando que vai ser prematuro. Por que o médico ele não entrou? No meu caso, né, quando ele quis forçar, ele falou, não, Joyce, vamos entrar essa semana com corticoide. Porque ele viu que eu poderia realmente ganhar a qualquer momento. A minha pressão aumentou demais, e no dia que ele falou que iria entrar, foi o dia que realmente eu tive um pico hipertensivo muito, muito, muito alto. E aí eu tirava a criança ou eu poderia ir a óbito, né? Então, por isso que não deu tempo, na verdade, de utilizar. Mas em grande parte dos casos, quando você vê que a mulher tem histórico de que pode acontecer antes do momento, né, previsto, você, às vezes, utiliza esse recurso para induzir o amadurecimento precoce do pulmão dessa criança. Tá certo, gente? Então, quando você ouvir falar de amadurecer pulmão, você está falando dessa estrutura aí, você está falando do surfactante, está falando do alvéolo, manter o alvéolo sempre aberto. Tá claro, gente? Ficou claro para vocês? Ok. E aí, ainda outra coisa sobre esse desenho. A gente viu que tem as células que facilitam a troca gasosa, tem as células que fabricam surfactante. Esse alvéolo aí que vocês estão vendo, essa bola vermelha, ela enche de gás. A gente está vendo esse líquido, mas não tem esse líquido aí não, tá, gente? Isso aí eu peguei uma situação patológica para vocês verem. Mas eu queria que se chamar a atenção de vocês o seguinte. Observa que você tem a parede do alvéolo e do lado dela, de
fora, do lado dela de fora, existe um vaso sanguíneo passando por ali. Estão vendo? Em vermelho o vaso sanguíneo? Ou seja, o contato que o alvéolo tem com o vaso sanguíneo é um contato extremamente íntimo. Íntimo, está colado um no outro. Aqui vocês estão vendo que não está colado, existe uma coisinha lilás entre os dois, que essa coisinha lilás, azulada aqui, não sei, ela seria o que, gente? Água. Essa água, ela não deve estar ali. Se aquela água estiver ali, tá? O que vai acontecer? O oxigênio que quer sair do alvéolo e ir passar para o sangue, ele não vai conseguir fazer essa passagem. O CO2 que está no sangue, que quer passar para o alvéolo, ele não consegue fazer essa passagem. Isso aí que vocês estão visualizando, gente, é o que a gente chama de edema pulmonar. Então, o que é edema pulmonar? Você botou líquido, você botou água entre o seu alvéolo e o seu sangue. Esse espaço foi coberto por água. O que pode causar esse edema pulmonar, gente? Um problema do coração, pode congestionar sangue nesse pulmão e fazer a água do sangue sair e ficar nessa região, edema pulmonar, tá? Uma pneumonia grave pode evoluir para um edema pulmonar. O que mais causa edema pulmonar, gente, é principalmente repercussões cardíacas. Quando o coração não está conseguindo receber esse sangue que vem do pulmão e você congestiona esse sangue ali no pulmão, a água do sangue ela vai fazer uma pressão para sair e vir para esse espaço que vocês estão visualizando ali. Então, por isso que problemas cardíacos geram muito edema pulmonar, tá? Paciente que sofreu um infarto, paciente que tem uma valvulopatia grave, o sangue não está conseguindo escoar, o sangue ele fica preso ali e evolui para esse edema. Então, a sensação que essa pessoa tem quando você tem um edema pulmonar, gente, é como se você estivesse pegando a cabeça dessa pessoa, tá? E enfiando num tonel de água e segurando ali. É a mesma sensação. Por quê? Porque você não está conseguindo, você até respira, mas aquele oxigênio que você está respirando, você não está deixando mesmo entrar na corrente sanguínea. Você respira, gente, você só respira para isso. Para pegar o oxigênio que está na atmosfera e enfiar nesse lugarzinho vermelho que vocês estão vendo aí, que é o sangue. Se tem uma barreira de água ali impedindo, como é que você vai oxigenar o sangue? Então, é a mesma sensação de você pegar a cabeça de uma pessoa e segurar embaixo da água. Ela morre afogada no seco. Ela morre afogada no seco. Tá? Ok? Mesma sensação de afogamento. Por isso, gente, que a pessoa, quando ela está, tipo assim, morrendo de infarto, por exemplo, né, o coração está parando, não está conseguindo bombear aquele sangue que vem do pulmão, uma das coisas que acontece é o quê? Essa pessoa, gente, ela vai sentir muita falta de ar. Ela vai sentir muita dispneia, tá? Problemas sérios no coração, eles trazem uma falta de ar muito grande, que às vezes é essa a causa da morte no paciente. Você não consegue trocar os gases, entendeu? Aí é a mesma coisa de você falar assim, o paciente ele está com o pulmão cheio de água, que é diferente, que a gente vai ver hoje, que é bem diferente de água na pleura. É outra coisa da água na pleura, tá? Edema pulmonar, a água ali está nesse espaço que vocês estão vendo aqui. O derrame pleural, tá? Ou água na pleura, é a próxima situação que a gente vai ver agora, tá bom? Gente, querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Ninguém está perguntando nada hoje. Ninguém está... Cadê? Adailton, cadê você, Adailton? Não ouvi sua voz hoje ainda, menino? Estou aqui. Pois é, ninguém está comentando nada hoje. Entenderam direito? Hã? O Adailton está quieto hoje. Pois é, tô vendo aí, ó. A Adailton reclamou, o menino também que participa muito, cadê ele? O Cleidson. O Cleidson hoje não falou. Tá tudo sem ganhar ponto comigo hoje, viu?
Minha Ô, pergunta- Professora, tô ligado aqui no movimento. Daqui a pouco. Pois é, tô vendo aí. Tá bom, estou brincando com vocês, tá? Mas se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma observação, é só sinalizar. Tá bom? Eu tenho. Vamos lá, Bianca. Eu não entendi porque no caso de 8 meses é mais perigoso que o de 7 que você falou. Não, presta atenção. Olha aqui. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam. Que nascer de 8 é pior do que nascer de 7. Gente, presta atenção. Não é que é nascer de 7, não é que é nascer de 8. A indagação que a gente tem que fazer é a seguinte: o pulmão estava formado ou o pulmão não estava formado? A questão toda é essa. Então, se você pega, por exemplo, uma menina de 7, que ainda está lá com 7 meses de gestação, e ela já formou o surfactante no pulmão dessa criança, pode nascer ali que a menina vai dar conta de respirar tranquilamente. Certo? Você pega uma de 8 e que também formou o surfactante, pode nascer que o menino vai se virar. Entendeu? Aí a questão é a seguinte, é que às vezes você tem um lá de 7, e essa mulher, isso é uma hipótese, tá, gente? É uma hipótese, é uma coisa que às vezes acontece. Você pega uma mulher que ela tá lá com 7 meses de gestação, certo? E tá lá no meio da roça, empurrava trem para poder varrer embaixo, e fazia uma coisa, outra vez sangrava, botava a perna para cima, etc e tal. Ou seja, durante a gestação dessa mulher, às vezes pode ser que existiam históricos de sofrimento de alguma forma. Eu tive ameaça de aborto. O organismo da mãe, ele consegue identificar quando a coisa não anda bem. E aí ela induz o amadurecimento precoce. Isso não é regra, mas em alguns casos sim. Olha na minha situação, gente. Eu estava indo para a 8ª semana. Eu não tinha nada, nenhum problema na gestação, nenhuma intercorrência. Então a coisa estava evoluindo conforme deveria de evoluir. No seu tempo certo. Não precisou antecipar nada. Então, hoje em dia, o que acontece? Quando você observa que pode ser que nasça de 7 ou nasça de 8, uma coisa que os médicos fazem é entrar com corticoide, tá? Os casos que não entraram com corticoide, seja 7, seja 8 meses, casos que essas mulheres não entraram com corticoide e acabou tendo o bebê prematuramente e não precisou de nenhum recurso respiratório, tá? Provavelmente essa pessoa tinha algum histórico durante a gestação de algum tipo de sofrimento gestacional, tá? Sofrimento que eu falo, gente, é alguma ameaça de aborto, né? Algum descolamento de placenta, alguma coisa que induziu esse amadurecimento precoce. Entendeu, Bianca? Ficou claro para você? Sim, ficou, obrigada. Ficou, né? Beleza. Mais alguma coisa, gente, até aqui? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Agora, a gente vai fazer a seguinte experiência, tá? Uma experiência comigo. Imagina que na frente do seu corpo aí, você está sentado, você tem uma mesa de vidro, certo? Uma mesa de vidro. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um desentupidor de pia, certo? Então você tem ali o tampo de vidro, que é uma membrana, que é uma parede, né, um vidro, e você vai pegar agora uma outra membrana, né, que seria, por exemplo, né, uma outra estrutura, que seria o desentupidor de pia. E vai fazer o quê? Você vai pegar um pouquinho de água, vai bisuntar esse vidro com essa água, certo? Vai pegar o desentupidor de pia e você vai apertar em cima dessa mesa. Ok? Quando você tenta puxar, tirar o desentupidor de pia do lugar, o que vai acontecer, gente? Fala pra mim, o que vai acontecer quando você tenta tirar aquele desentupidor do lugar? Muita dificuldade para tirar. Então, por que vai ter dificuldade? Porque A pressão. porque Porque o quê? caiu a pressão. Da pressão? Que pressão que você criou ali? A pressão de ar. Eu acho Pressão o quê? de ar.
Pressão de ar, você não tirou todo o ar de lá? Quando você botou o desentupidor? Quando você suga todo o ar daquele recipiente, você diz que você agora criou uma pressão que a gente chama de pressão negativa. O que é uma pressão negativa? É uma pressão que suga, que chupa. Vamos pegar, por exemplo, gente, um café embalado a vácuo. O café embalado a vácuo, você já viu como é que ele é? Como é que ele é embalado? Coloca um café dentro de um recipiente e vão fazer o quê? Vão sugar todo o ar de lá de dentro. Você já viu que ele fica todo espremidinho lá dentro? Porque você tirou todo o ar? Ou seja, se você tentar puxar a parede do papel lá, você consegue? Você não consegue, ele fica colado no local, porque você criou ali dentro uma pressão a vácuo. O que é uma pressão a vácuo? É uma pressão negativa. Tá? Entenda primeiro, para a gente entender o que é pleura, o que ela faz, tem que entender o que é pressão negativa. Então, pressão negativa é aquela que chupa. Ou seja, na hora que eu tento tirar o desentupidor do local, por que ele não vai sair? Porque a mesa, ela está muito aderida ao desentupidor pela pressão negativa que você está exercendo ali. Ok, gente? Isso é pressão negativa. Grava o que é isso. Pressão que chupa, que suga. Ok. Agora vamos imaginar o seguinte. Peguei o pulmão, a gente já estudou quais são as estruturas internas que a gente tem no pulmão, né? No sistema respiratório como um todo. Agora vamos olhar esse pulmão externamente. Olhando o pulmão externamente, vamos pegar o pulmão que está aqui do seu lado esquerdo, tá? Observa que o pulmão, ele tem, em volta dele, existe como se fosse uma linha vermelha que está passando por fora. Vocês estão observando isso? Essa linha vermelha que está recobrindo o pulmão da gente por fora, a gente dá o nome de pleura. Só que essa pleura, essa membrana, como ela está em contato direto com o pulmão, nós vamos chamar isso de pleura pulmonar ou pleura visceral. É a mesma coisa. Tá claro? Pleura pulmonar ou pleura visceral é aquela membrana que vai revestir o pulmão da gente por fora. Ok. Só que nós só temos essa pleura? Não. A gente tem duas pleuras. Aonde está a outra pleura? Faz de conta que a gente pegou esse pulmão que estava forrado pela primeira pleura, vamos tirar ele do lugar. Tirou. No local que você tirou, não ficou ali a costela por dentro? Com a caixa torácica ali por dentro da costela? Existe uma membranazinha que está forrando aquela cavidade ali por dentro, aquelas costelas por dentro. Então, aquela membrana que está revestindo essa cavidade torácica por dentro, a gente dá o nome de pleura também. Só que essa pleura não está em contato diretamente com o tórax, então a gente vai chamar essa pleura de pleura torácica. Tudo bem? Então, nós temos a pleura visceral ou pulmonar, tá? Que ela está em contato com o pulmão. E nós temos essa outra pleura, chamada de pleura torácica ou pleura parietal, é a mesma coisa, que está revestindo o nosso tórax por dentro. Ok? Então, tem uma membrana no pulmão, tá? E tem outra membrana no tórax. É como se eu tivesse isso aqui. De um lado, a membrana do tórax, do outro lado, a membrana do pulmão. Ok. O que acontece? Entre essas duas membranas, eu tenho uma pressão negativa. Ou seja, uma chupa a outra para cima dela. Uma chupa a outra para cima dela. Aí o que é mais fácil? Qual seria meu ponto fixo? O que seria meu ponto fixo? A minha costela ou meu pulmão? O que é mais fácil? O que é menos fácil de eu movimentar? A costela ou o pulmão? O que você acha? O que é menos fácil de eu movimentar? O pulmão não é mais fácil da gente movimentar? A costela, tem como você tirar a costela do lugar? Sobe a costela, desce a costela. Não tem. A costela fica fixa ali, ó. O movimento que ela faz é muito pequeno. Então, a costela é meu ponto fixo. E, já que existe uma pressão negativa, que está ali em contato direto com o pulmão, o que vai acontecer?
essa membrana do pulmão vai ser puxada em direção àquela outra membrana que está colada no tórax. Porque entre as duas existe uma pressão negativa, existe um pouquinho de líquido, que a gente chama de líquido pleural, uma quantidade quase irrisória, uma quantidade que só vai servir para uma pleura deslizar sobre a outra. Tá? Então, voltando a falar, só para ficar claro na cabeça de vocês, nós temos duas pleuras. Uma pleura está em contato direto com o pulmão, a outra pleura tem contato direto com o meu tórax. Entre as duas, eu tenho uma pressão negativa, ou seja, alguém está puxando alguém para cima dela. Nesse caso, a costela está puxando o pulmão para cima dela. Por que isso é importante? Gente, na hora que você pega o pulmão e você puxa o pulmão para cima da costela, o que acontece com o pulmão da gente? Ele abre, ele estica para ficar sempre abertinho, para caber mais ar ali dentro. Entendeu? Então é como se eu pegasse a ponta do pulmão em cada parte dele e saísse puxando, saísse abrindo esse pulmão. Porque essa pressão negativa que existe entre as pleuras que faz isso, puxa o pulmão para o pulmão sempre ficar aberto. Por que isso que eu estou falando, gente, para vocês é importante? Preste atenção. Vamos pegar, de novo, vamos voltar para o entupidor de vidro. Ele está lá, na parede de vidro, perdão, na mesa de vidro que está na sua frente. Você pegou o pregador, pegou o desentupidor, apertou na mesa. Certo? Pressão negativa, tirei todo o ar que existe entre o desentupidor e a parede. Ok? Ou seja, entre essas duas pleuras que vocês estão vendo aí, não tem ar, tem pressão negativa. Beleza. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pedacinho desse desentupidor, no cantinho dele, e eu vou dar uma puxadinha, eu vou abrir um pouquinho o canto do desentupidor. O que vai acontecer na hora que você dá essa puxadinha no desentupidor, na beiradinha, assim, deixa entrar um pouquinho de ar? O que acontece com esse desentupidor? Perderia a pressão, no caso. Perdeu a pressão. Ou seja, o que vai acontecer com aquela aderência, Matheus, que tinha ali na mesa? Vai continuar tendo? Automaticamente ela perde, né? Solta. Ela vai soltar, exatamente, Matheus. Ela vai soltar todinha, é isso mesmo. Ou seja, você deixou de ter uma pressão negativa entre essas duas superfícies, entre o desentupidor e a mesa, e essa pressão agora deixou de ser negativa e passou a ser positiva, ou seja, ela solta. Então agora você imagina, vamos voltar para o pulmão. Vamos imaginar que você, tomou todas no bar, e aí você foi engraçar lá com a mulher de alguém, aí o cara foi lá, pegou uma faca e esfaqueou teu pulmão. Chegou entre as suas costelas e enfiou uma faca. Quando você enfia uma faca, passou pela costela, qual é o primeiro lugar que ele vai pegar pelo desenho que vocês estão vendo aí? Direto no... Antes de chegar no pulmão especificamente, ele vai passar por quem? A pleura? Pela pleura. Vai passar pela pleura, exatamente. Na hora que você foi lá e furou a pleura, o que vai acontecer, gente? Você vai deixar entrar o que nesse espaço entre as duas pleuras? Ar. Ou sangue. Concorda? Ou ar ou sangue você vai deixar entrar. Só que quando você faz isso, é a mesma coisa que acontece com o seu pulmão, gente, como se eu estivesse pegando ali o desentupidor e fazendo aquela aberturazinha. Ou seja, o que vai acontecer com a pressão negativa entre essas pleuras? Ela não vai mais existir. Ela vai deixar de ser negativa e vai passar a ser positiva. Ou seja, galera, deu ruim. O que vai acontecer com o pulmão? Agora, olha o pulmão para o outro lado. Olha para o seu lado, foca agora no seu lado direito. Aí eu vou recapitular uma coisa para você. O que você tem aí de vermelho, vermelho claro, é o seu pulmão. O que você tem de lilás é água, ou ar, ou qualquer coisa assim. E fora
você tem a costela. Quem interpreta para mim o que aconteceu aí? Ele murchou, professor, o pulmão? Exatamente, ele murchou. Ele perdeu a sua expansibilidade, porque quem ajudava a manter ele aberto era quem, gente? A pressão negativa entre as células. Entendeu? No dia que a gente tiver aula no cadáver, vocês vão conseguir visualizar isso. Você vai ver que o pulmão, como ele já morreu, abriu o tórax, você vai ver que o pulmão está murchinho e a pleura está lá distante, o tórax está lá distante. Por quê? Porque você não tem mais aquela pressão, senão ele estaria todo esticadinho, estaria todo aberto. Você sabe como é que a gente chama isso aí, gente? Isso é o que a gente dá o nome de pneumotórax. Quem já ouviu falar de pneumotórax? Pneumotórax é isso. Pneumo, ar. Você deixou entrar ar nessa cavidade torácica. Ou hemotórax, mesma coisa. Tá? O que é isso? Você perde a pressão negativa entre as pleuras. Isso que vocês estão vendo aqui em azul claro, do outro lado, pode ser água, pode ser ar, pode ser sangue, pode ser qualquer uma dessas coisas. Se for sangue, a gente chama de hemotórax. Se for ar, pneumotórax. E aí, nessa situação, por isso que existe esse termo de água na pleura. Você sabe quando é que você forma muita água aqui também, gente? Por exemplo, uma pessoa sofreu uma pneumonia muito severa, e essa pneumonia, né, a inflamação dos alvéolos, ele alcançou a parte mais externa do pulmão. Resultado, inflamou o local que tem a pleura. Ou seja, tudo que tem inflamação não gera água, não acumula água. Você acumulou água não dentro do pulmão, você acumulou água no espaço entre as pleuras. Entendeu? Então, você gera nessa situação aí um pneumotórax, tá? Nesse caso, aí, você chamaria isso aqui de quê? Edema, o pessoal conhece vulgarmente como água na pleura. Na verdade, seria o quê? Seria um derrame pleural. E quando você está nessa situação, o que é feito, gente? O médico ele vai cá, né? O enfermeiro ele vem aqui, enfia uma agulha nesse espaço aqui entre as costelas, e essa agulha vai lá na sua pleura. E essa agulha, eles colocam anexado aquilo ali, um dreno. Por quê? Porque esse dreno ele vai sugar o que você tem naquele espaço. Se é ar, se é água, se é sangue. E à medida que você vai sugando, vai tirando aquilo que está nesse recipiente aqui, nesse espaço pleural, tá? Nessa cavidade pleural, à medida que você vai sugando, vai tirando o que tem ali, você vai aos poucos voltando a restabelecer a pressão negativa entre as pleuras. Então você volta a ter aquela expansibilidade pulmonar normal. Entendeu, gente? Tranquilo? Então, sempre quando vocês ouvirem falar de pneumotórax, ouvirem falar de edema pulmonar, né? Isso aí atrapalha demais a troca gasosa, porque se o local está fechado, por mais que você tenha o surfactante para manter o alvéolozinho aberto, você precisa que o pulmão esteja esticado para esse ar conseguir entrar com facilidade. Entendeu? Então, você reduz aí a troca de área gasosa. Tá? A quantidade de oxigênio que vai entrar no seu sangue, quando você está nessa situação aí, é muito, muito, muito menor do que deveria de ser. Tá certo, gente? Então, observa que isso aqui que eu falei para vocês é o que a gente chama de edema, derrame pleural, né? E água na pleura, né? Que a gente conhece vulgarmente. E aqui, nessa situação patológica que a gente está vendo aqui, seria o edema pulmonar, tá? Então, quando você for falar de edema pulmonar, é isso aqui, essa visão que você tem que ter em mente. É isso que você tem que visualizar. E quando você fala de derrame pleural, é isso aqui que você tem que visualizar. Entenderam, galera? Sim. Tranquilo? Beleza? Sim. Ok. Tranquilo, né? Sim. Tá ótimo. Tranquilo, então. Querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida?
Vocês foram rápido. A turma que eu dei essa aula ontem, eles ficaram até 9h10 tirando dúvida, e a gente terminou às 9h10, 9h15 mais ou menos. E vocês não têm dúvida nenhuma. Vocês são muito sabichões pro meu gosto, viu? Tô brincando, galera. Vocês pegaram rápido, assim. Viu? Tá? Aí o que eu vou falar, o que eu vou pedir para vocês? Sobre essa atividade, vai ter mais uma questão que eu gostaria que vocês fizessem. Eu nem distribuí para as outras turmas que eu dei esse conteúdo, porque na verdade a gente acabou ontem meio que em cima da hora, né? E então eu gostaria de ditar para vocês mais uma questão, tá? Que vocês irão colocar naquele estudo dirigido que vocês estão elaborando para mim. E daqui a 2 aulas eu vou dar o restante dessas questões para vocês, tá? Então, assim, junto com aquela de cardio, vocês vão colocar aí mais uma questão que eu vou ditar agora. Tá bom? Tranquilo? Lembrando que vocês não vão fazer tudo separado, vocês vão juntar em um questionário só, e esse questionário vocês vão encaminhar para mim. Beleza, galera? Tá? Lembrando que as outras perguntas vêm daqui a 2 aulas ainda. Tem muita gente que está desesperado porque ainda não pegou as questões. Ah, professora, não peguei as questões de cardio e tudo. No dia que eu for finalizar, tá? No dia que eu for finalizar esse questionário, eu vou revisar todas as questões que eu... Revisar, sim. Eu vou reeditar, né? Como se fala assim mesmo, né? Eu vou editar novamente para vocês todas as questões que eu dei nesse questionário durante a aula, tá? Então, sem ser semana que vem, na próxima a gente vai estar fazendo isso aí, certo? Então, todo mundo pega a caneta, o lápis. Eu acho interessante você fazer sempre ao final de cada aula, gente, porque tá tudo fresquinho, então fica muito mais fácil de você conseguir responder essas questões, tá certo? Então, coloquem aí. Posso ditar? Tá todo mundo com caneta aí? Posso falar, gente, então? Então, vamos lá. Coloquem aí. Então, essa vai ser a 6ª questão, né? Digitei 5 de cardio, então vai a primeira de respiratório, ok? Então, coloquem aí. Aponte as estruturas que compõem o sistema respiratório e suas respectivas funções. Tudo bem? E suas respectivas funções. Eu gostaria, gente, que nessa questão você falasse, né, do fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Só isso. Não precisa colocar bronquíolo primário, senão brônquios de uma forma geral, bronquíolos, que tem uma característica específica, e alvéolos. Não precisa exatamente função, você pode falar tanto função quanto característica específica. Ok? Beleza? E agora, a outra que eu gostaria de passar para vocês, só mais uma questão. Anotem aí a 7ª questão, questionário. Diferencie edema pulmonar de derrame pleural.
Ok, galera? Como é que é, professora? Repete, por favor. Diferencie edema pulmonar de derrame pleural. Certo? Beleza. Beleza? Ok. Tá? Outra coisa, gente, que eu queria passar para vocês. Eu acredito que, porque assim, como eu tinha falado para vocês na última aula, tudo depende de decretos, depende de que a ordem venha lá de cima, né? Então, assim, daqui uns dias a gente termina a parte teórica, né? E a gente não sabe se de fato a gente vai conseguir voltar o quanto antes, né? Para ter aquela aula prática que ficou faltando, né? Que seria dada no anatômico para vocês. E eu acho que ela é extremamente importante para vocês conseguirem compreender, né, um pouco melhor esses processos que a gente viu até aqui. Então, a gente conseguiu, né, autorização lá da faculdade para que a gente possa fazer a filmagem no laboratório de anatomia, como se vocês estivessem tendo aula normal prática, tá? E vocês vão conseguir visualizar tudo aquilo que eu iria passar. Eu vou para lá com mais alguém, vou levar o material para a gente filmar, né? Para vocês não ficarem prejudicados com relação a esse conteúdo, para a gente conseguir deixar realmente tudo bem redondinho, tá? Porque assim, a gente realmente... Mas isso eu falo assim, eu vou fazer um pouco mais à frente, né, que é o tempo que a gente vê o que eles vão arrumar de decreto, etc e tal. Então, a gente está pensando em plano A, plano B e plano C. Né? Então, para que todo o conteúdo seja passado para vocês, e eu tenho certeza que ele está sendo, eu tenho certeza que quem está aqui, né, toda semana participando das aulas, eu acho que está conseguindo pegar realmente o que a gente se propõe a passar, né, durante esse período, né? Mas aí eu vou finalizando para vocês o que vai ser feito. Tá bom, gente? Isso aí realmente é uma coisa que eu já quero deixar mais ou menos no jeito, se a gente observar, né? Que o decreto, né, foi para realmente continuar fechado, e a gente não pode passar por cima dessa autoridade, né? Então, é a forma que a gente tem de não deixar vocês prejudicados, tá bom? Mas aí a gente vai se falando, a gente vai trocando a ideia até lá. Beleza, galera? Tranquilo? Certo, professora. Então, ótimo. Ó, um grande abraço para vocês, então. Boa noite para todos. E na semana que vem a gente continua o sistema respiratório. Não faltem, não. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.